Ok, estou a começar a gravar então. Por isso vamos passar aqui para o Spider. E vamos escrever o que queremos fazer, ok? O editor é este, e por isso a primeira equação será qualquer coisa deste género. Equação retorna a solução da equação do primeiro grau. Okay? Bom, como é que isto é feito? A seguir à definição da equação, por isso a assinatura, esta parte que aqui aparece corresponde à documentação da função. Como é que se define a documentação da função? Faz-se um tab e coloca-se 3 clicas. Okay? E como veem, tudo o que vem a seguir é considerado um comentário e muda para a cor verde. Okay? Termina-se as clicas e agora o que vem a seguir já é documentação. Okay? Eu, para não me preocupar com esta última parte, vou fazer o mesmo para o fim. E por isso, neste momento, esta segunda parte é um comentário, não vai ser executada. E agora vamos ter que definir como é que se calcula a equação do primeiro grau. Ok? Bom, a equação do primeiro grau, das duas uma. Ok? Será, se isto for ax mais b, e vamos assumindo que o a é diferente de zero, então a solução x há de ser igual a menos b sobre a. Ok? Temos x igual a menos b sobre a e este é o resultado que nós queremos. Por isso fazemos o return de x. Ok? E está definido. Esta função, à partida, não deve ter nenhum erro, não aparece aqui nada, mas, por exemplo, se eu dissesse return y, aparecia-me aqui logo uma noção de erro, no sentido que, não sei se vocês estão a ver, o nome y está indefinido. Não sei se conseguem ler aqui. E há aqui uma atenção a dizer que criamos uma variável x, mas nunca a usamos. Obviamente o problema está aqui, por isso a ideia é fazermos isto. Ok? Bom, nesta altura temos um fecheiro, temos um programa. Neste fecheiro chamado, bom, não é este graph.py, por isso é um fecheiro que eu vou guardar na diretoria de trabalho. Ok? Bom, qual é a diretoria de trabalho? Bom, aqui neste momento está na diretoria de trabalho está aqui este painel, e neste painel aqui tem várias opções. Não sei se vocês têm as mesmas, porque isto mudou um bocado. Mas o que me interessa é os ficheiros, files. Okay? E Pedro Barona, que é a minha diretoria de base, onde eu devo querer obter é no desktop. Desktop aqui alguns. Dentro do desktop eu vou às cadeiras da FCT, por isso é MC. Vou a este ano. Eu vou aos este fecheiro códigos, ok? E é este fecheiro, e eu vou guardar este fecheiro nesta diretoria de trabalho. Como é que eu vou chamar? Bom, vou chamar aqui com o file, save as, aqui tem que ter cuidado porque ele não vai exatamente para o mesmo sítio, por isso vou ter que guardar na diretoria de trabalho. Não sei se conseguem ver isto, mas enfim, é uma diretoria que vocês escolhem. Codes. Ok. Save como. Okay? E aparece aqui este fecheiro que eu chamei de 01 na diretoria de trabalho. Ok? Bom, eu chamei esta função, ou aliás, criei esta função
está na minha diretoria de trabalho e agora posso tentar executar esta função ao terminal. Ou seja, quanto é que é qualquer coisa do tipo x igual a menos 2. X igual a 2, ok? X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Ou, aliás, vamos fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. 2x igual a 3. Ok? Estão a seguir? Bom, se eu executar isto, o que é que vai acontecer? Vai dar o valor de x? Não, não deu. O que aconteceu aqui? A função não está definida. A função está definida. Mas esqueceu-se de meter aquela cena do mf ponto nome da Bom, há função. aqui duas maneiras. Eu podia importar este ficheiro, ou o que é mais simples, eu tenho que carregar este ficheiro no interpretador, ok? Como é que eu faço? Posso fazer uma instrução que é run qualquer coisa, ou então clicar aqui neste triângulozinho, ok? Estão a ver? Run file, ele diz que está a correr este ficheiro. A partir da altura em que eu corri este ficheiro, já posso chamar a função, ok? E reparem que a função, podem andar com a seta para cima e para baixo para as instruções anteriores. Eu andei com a seta para cima e dá a mesma instrução aqui, só que entretanto já corri o ficheiro e por conseguinte, se eu executar, já dá o valor da função. Ok? A outra maneira era fazer import nome do ficheiro, lab 01.py, vou fazer as mf, não é? Como usámos há bocado. Não, ao contrário. Como é que era? Ok? E a partir desta altura, eu agora vou-lhe chamar outro nome qualquer, equation x. Ok? Guardo este ficheiro e agora reparem, se eu chamar este ficheiro com a instrução de há bocado, ok? Mesmo com o valor de x, o que vai acontecer é que eu nunca executei este ficheiro com este nome equation x. E por isso equation x não está definida e se eu executar dá um erro. No entanto, a importação fica definida sempre e se eu fizer usar o predicado, o prefixo mf, ele vai ver o estado atual deste ficheiro e vai executar. Percebem a diferença? Ou seja, se vocês importarem um ficheiro, não têm que se preocupar em estar sempre a executá-lo. Se vocês carregarem o ficheiro, cada vez que o alterarem, têm que o carregar. Por isso, como alteramos e não o carregamos, vamos carregá-lo e agora já podemos usar a instrução sem o prefixo. Estão a ver a ideia? Bom, esta era a equação do primeiro grau. Vou fazer a equação do segundo grau. Por isso fazemos a mesma. Estava aqui isto escrito.
Ok, estão a ver? Vamos fazer aqui a diferença agora. Por isso, qual é o que é que dá a equação de segundo grau? Uma equação propriamente dita, ok? Com duas variáveis, com duas raízes reais. Bom, temos que calcular o B2 menos 4AC, não é? Aqui ao contrário de outras linguagens, a potência com duas vezes, B ao quadrado menos 4AC, ok, já vamos ver. Bom, e aqui dá logo um erro. Que erro é este? Falta a multiplicação entre o Ok, AC. aqui temos que usar os operadores explícitos, não é? 4 vezes A vezes C. Depois temos que calcular a primeira raiz. Ok? Qual é a primeira raiz? É igual a menos B mais raiz quadrada do discriminante. Tudo isto a dividir por 2, não é? Esta é a primeira raiz e a segunda raiz é parecida. A segunda raiz é menos B menos 4AC, menos raiz quadrada, não é? Bom, já está a dar aqui erros também. Que erros são estes? Falta importar a biblioteca Matplot. Okay? Raiz quadrada não é definida, ok? Por isso temos que fazer aqui o import, algures, mat, só mat, não é o matplot. Não, podemos fazer exem, para usarmos só o m, ok? Ele aqui vai dizer que está importada, mas que não é usada, mas vamos usá-la. Ou seja, vamos pôr aqui na raiz quadrada. Aliás, basta ver, uma vez definida, se vocês puserem m ponto, ele diz todas as opções que vocês têm para todas as funções que estão definidas na matemática, nomeadamente o SQRT, não é? Que deve estar aqui alguns, mas que já cá estava escrito. Não é? Bom, a partir de agora, isto está, a partir de agora já não é um erro, aparece um aviso a dizer que a variável é atribuída, mas nunca foi usada. Ok? Porquê? Porque eu quero retornar este valor, por isso basta-me fazer o return e agora criar um vetor ou uma lista em que retorno quer o R1, quer o R2. Ok? Guardar, save. E vamos chamá-la. Por exemplo, x ao quadrado igual a 4. Isso não tem termo em D. Bom, x ao quadrado igual a 4 deve dar x igual a mais ou menos 2, não é? Será que vai dar ou não? O que é que vos parece? Bom, nada como testar. Falta correr. Não aparece porque o fecheiro não foi corrido, ok? Não foi carregado. Mas eu posso não carregar o fecheiro. Basta que utilize esta função. Este fecheiro já foi importado. Ok? Está aqui alguns importados. Por isso basta usar o fecheiro, o prefixo mf. Uma vez importado, todas as funções que eu for escrevendo, ele vai executá-las. Ok? Ups. Question 2.
Agora. Estranho. Pelos vistos. Não, tinha. Ok. Eu estava aqui com a coisa engatada, ok? Por isso, mesmo não carregando o fecheiro, apenas atualizando a importação, tudo o que eu alterei aqui, entretanto, passa a ser alterado. Passa a ser visível, não é? No entanto, eu posso não querer usar esta importação, simplesmente carregando o fecheiro, e a partir da altura em que ele está carregado, já não preciso de usar o prefixo. Já executa. Por isso, x ao quadrado igual a 4, corresponde a x igual a mais ou menos 2. Ok? Deixa-me só aqui. Ups, eu vou. Então, isto é claro ou não? Bom, vamos então executar um outro fecheiro, uma outra função, que é a função sigmoid, em que eu vou mostrar como é que é, vou-vos mostrar aqui a definição da sigmoid, que está alguns aqui. Professor, Diga, diga. desculpa aí. O meu computador acabou por desligar, não consegui acompanhar. Está a ser gravado, ok? Está gravado, né? Depois eu envio-vos a gravação para, se falhar algum bocado, podem ver na gravação, não é? Ok, tá. Ok, mas só para verem como é que é a sigmoid, tem que se lembrar, porque isto aqui é difícil de lembrar. A sigmoid, por isso, é uma função que dá, um S, uma espécie de arco tangente, que é B, em que é um dos parâmetros é B, sobre 1 mais E elevado a menos kx. Ok? É apenas uma expressão mais complicada, ok? E por isso, a expressão, vou voltar aqui a guardar o sigmoid, x, b, k, em que o que vocês querem obter é x, aliás, a expressão é S igual a B a dividir por, abrir parênteses, 1 mais exponencial e elevado a kx. Ou seja, podem pôr exp k vezes x. Aliás, isto é exp de menos kx. Deixa-me só confirmar isso. É elevado a menos kx. Ups, onde é que está aqui o... Agora estou a perder. Onde é que está aqui o vídeo? Onde é que eu estou? Opa, agora estou perdido aqui. Então, onde é que está aqui o... estou aqui. Estão a ver o que eu estou a escrever ou não? Por isso, esta é a expressão. Value with parameters
Ok? Um erro que aparece aqui. Qual é o erro? Estão a seguir ou não? É do mate. Ok, mais uma vez a expressão exponencial tem que ser uma expressão da matemática. Ok? O S já está definido e agora basta fazer o return do S. Ok, isto em princípio eu vou simplificar, vou esquecer dos módulos, vou carregar isto é um bom princípio, fazer sempre isto. E por isso agora posso perguntar, por exemplo, vocês não têm aqui o boneco, mas o boneco da sigmoide, já estão a ver, quando o x for muito grande, isto é um número muito pequeno, k é um número positivo, ok? Isto é um número muito negativo, a exponencial do número muito negativo é 0, ok? E por isso isto vai tender para b, ok? B sobre 1 mais 0 é b. Quando o x é muito negativo, este valor é um valor muito positivo, exponencial do número muito positivo é um número muito positivo, ou seja, infinito. 1 mais infinito é infinito e b a dividir por infinito é 0. Por isso, esta função é uma função que varia desde 0 até b. Okay? É sempre crescente. No ponto em que x é igual a 0, a exponencial de 0 é 1, por isso isto fica b sobre 2. Espero que vocês saibam isto da matemática, mas também é fácil de ver isso. Ok? Por isso podemos agora chamar então a função. O b é um parâmetro, vamos assumir, por exemplo, que o b é um parâmetro que vale 1, que é um número positivo. O k, aliás, pode ser 2 até, ou seja, a função vai variar entre 0 e 2. O k pode ser 3, para ser isto apenas diz que a função fica mais concentrada ou menos concentrada. E, por conseguinte, se nós quisermos calcular o valor no ponto 0, já vimos que é metade do b. Por isso, isto deve dar 1. Bate certo. Se calcularmos a sigmoide num valor muito grande, 1000, isto vai ter tendência, vai tender para b, que neste caso é 2. Ok? Basicamente é isso que acontece. Com 10 provavelmente ainda lá não chegou, okay? Mas está a aproximar-se de 2 muito rapidamente. Se o número for muito negativo, menos 10, também já está próximo de 0, não é 0, 13 zeros antes de chegar a este número, mas se pusermos menos 100, já é suficientemente próximo. Epa, mesmo assim ainda não é suficiente. Estão a ver que o Python consegue representar números que vão até 130 zeros, basicamente. 0,130 zeros, só depois é que começa a aparecer qualquer coisa. Mas com 1000, acho que o Python aí desiste. Até acha que isto é pequeno demais, ok? Eventualmente tem que ter algum cuidado com isto. Estamos aqui a ir ao máximo possível do Python. A da altura ele diz que o número é demasiado pequeno, ok? Há maneiras de ultrapassar isso, mas não nos vamos preocupar com isto agora. Isto é apenas uma expressão, ok? Tudo isto são... o que é que nós podemos ver aqui mais? Que é importante, antes de olharmos para outros. Era importante verificar aqui o seguinte. Se eu pegar nesta definição da função e tirar aqui isto que aqui está, ok? O sistema dá-me aqui um erro. Okay? Porquê? Porque o bloco que define a função deve estar todo alinhado. Okay? Estar todo alinhado quer dizer que as expressões começam todas, as instruções começam todas alinhadas. Okay? E esta está desalinhada. Por conseguinte, só quando eu a indentar é que o erro desaparece. Okay? Isto é importante. Neste momento isto não há assim muita coisa, mas quando vocês tiverem instruções de ifs e fors e whiles, se vocês não tiverem cuidado com a indentação, o programa ou está errado, ou não compila, ou se calhar até funciona, mas funciona com resultados errados. Okay?
Por isso é muito importante a questão da indentação. Por outro lado, se nós quisermos saber o que é que faz esta função sigmoide, basta-nos escrever help sigmoide. Okay? E o que aparece é exatamente sigmoide xbk, o que está aqui, não é? E returns the value, exatamente o que eu escrevi aqui. Okay? Por isso, sempre que vocês produzem código, é conveniente ter este documento, código, e diz código diz funções, é conveniente ter estas documentações para que mais tarde vocês, ou em qualquer altura, uma outra pessoa, saiba o que é suposto a função fazer. Claro está que se a função tiver uma instrução é muito simples, mas com algoritmos um bocadinho mais complicados, vocês às vezes são muito espertos, fazem coisas muito inteligentes, e são tão inteligentes, isto não são vocês, é toda a gente. Fazemos coisas tão inteligentes que passado um mês já não nos lembramos porque é que fizemos e o que é que fizemos, ok? E por conseguinte é fundamental na perspectiva de desenvolvimento de software, mesmo que seja um desenvolvimento razoavelmente simples, é fundamental deixar todo o código que nós produzimos bem documentado. Senão, rapidamente perdemos controle sobre aquilo que fizemos, ou que os outros fizeram. Bom, temos aqui um outro exemplo, que é a função gaussiana, ok? Que esta é mesmo complicada. Como é que eu vou mostrar isto? Eu vou só mostrar qual é a função gaussiana. Aqui. Ok? Estão a ver, não é? É este que aqui está. Por isso, é 1 sobre S, em que S é o desvio padrão. Aliás, é o desvio padrão. 1 sobre S, raiz quadrada de 2π, exponencial de menos 1/2 x sobre S ao quadrado. Está aquele sino normal, não é? Se o x for muito grande ou muito pequeno, isto está a 0, sensivelmente, é elevado a 0 é 1. Desculpem. Se o x for muito grande, isto dá um número muito grande, desculpem, é elevado a menos um número muito grande é 0, e por conseguinte a gaussiana, para grandes valores de x, ou para grandes ou pequenos, isto é simétrico, o x está sempre ao quadrado, tende para 0. Quando x é igual a 0, esta exponencial é 1, e por conseguinte isto vale 1 sobre s raiz quadrada de 2π. Por conseguinte isto é o máximo. E isto faz aquela função de sino que vocês conhecem, ok? Isto é apenas um exercício de como é que se escreve isto, ok? Em termos de expressões, em que temos que ter cuidado com a raiz quadrada, o π é mπ, e o resto depois é basicamente a escrever isto de uma maneira bastante... Enfim, deixo isto como exercício, ok? Para garantir que, enfim, que escrevem o encadeamento, isto é complicado passar isto para sentar à vista, garantir que a expressão que se escreve é exatamente igual a esta, mas vocês podem fazer esse exercício. Vou fazer aqui mais 2 ou 3 exercícios só que são mais simples de representar. Se dado um número x, truncar este número para n números decimais, casas decimais, ok? Por isso, trunquei 3, não sei quantos, com 3 casas decimais dá 1, 4, 1 e para aqui. Estão a ver? Por isso, vamos fazer esta expressão. Vamos voltar aqui a pôr o Python. E o que nós queremos é def truncate x com n casas decimais. Bom, como é que isto se faz? Como é que eu retiro?
Bem, vou-vos dar só uma pista. Existe uma função trunc que trunca, digamos, um número. Por exemplo, se eu fizer 56.43, o M já foi importado, por isso não precisei de pôr aqui, mas esta função que está definida na biblioteca da matemática trunca um número, ok? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é truncar, isto neste caso é com 0 casas decimais. Eu quero truncar com N casas decimais. Ok? Por isso, se eu tiver 5, 6, 2, 3, 9, 2, ok? Se eu quiser truncar isto com 4 casas decimais, tenho que fazer 56,3563. Ok? Obviamente não é isso que isto faz. Isto trunca sempre desta forma. Por isso, como é que eu faço essa truncatura, então? Colocamos uma vírgula à frente do número e com o número de casas decimais que queremos. Uma vírgula à frente do número, como é que... M.trunc, abre Sim. parênteses 56, 30 e tal, vírgula, o número de casas decimais Não, que está queremos. bem, mas isso é o que eu queria fazer, mas... Ok, mas se eu fizer M, truncate, isto é chamar, ok? Sim, Truncate, neste momento ela não está definida, não é? Se eu disser isto com 4, não está definido, ponto final, não é? Por isso tem que então dizer primeiro temos que pedir, como é que eu perguntar vou... qual é o número de casas que queremos, qual é o valor de N. Então, N está aqui, por isso eu quero definir agora o código para chegar aqui, não é? Ok, certo. O que eu tenho que fazer aqui? Imagina que são uma casa decimal. Como é que eu fazia com uma casa decimal? Bom, o truque é dizer assim, se eu quero 56.3 não sei o quê, com uma casa decimal, o que eu tenho que obter é este número, 563. Estão a ver? Faço o trunco para 563 e depois divido por 10. Perceber a ideia? E se eu quisesse com duas casas decimais? Tinha que obter este número 5635 e depois dividi-lo por 100. Estão a ver a ideia ou não? Se eu tivesse 5635. Ups. Então, basicamente, temos que fazer uma função que divide esse número Se eu quiser sempre por 10 elevado ao 5635. número de casas que nós queremos. Exatamente. Se eu dividir isto por 100, obtenho o que quero, não é? Com duas casas decimais. Ok, por isso, o que eu quero fazer é dividir qualquer coisa é dividir o que eu obtive antes por quanto? Por 10 elevado N. ao número de casas decimais, ok? Agora, como é que eu chego a este número? 5635. A partir daqui. Então, basta multiplicar isto por 100. De acordo ou não? Ou seja, se eu pegar neste número, multiplicar por 100, obtenho o número que quero. Na parte inteira, não é? Por isso, o que eu tenho é que pegar no número que quero, multiplicar por um múltiplo, por uma potência de 10, truncar e depois dividir pela potência de 10. Ok? Vamos fazer assim, A igual a X vezes
10 elevado a n. Não é x vezes 10 elevado a n. Por isso, o último bocado 10 elevado a n, põe o ponto decimal para a direita, não é? Agora faço o trunque. Em que o trunque é uma função aritmética, por isso tenho que pôr aqui o m, não é? Finalmente, obtenho o c, que é o b, já truncado, a dividir por 10 elevado a n. Okay. Vamos ver se isto funciona. Este é o número que eu tenho. Vamos multiplicá-lo por 10 ao quadrado, por 100. Agora, vou truncar este número. E agora, divido por 100. Okay? E obtenho aquilo que eu quero. A truncatura deste número com duas casas decimais. A potência de 10. Ok? Por isso, uma vez feitas estas contas todas, só tenho que fazer o return do C. Dá para entender ou não? Isto aqui não é propriamente de informática, isto é mais de matemática, mas é importante usar estas expressões e ter essa noção, ok? Por isso vamos carregar este fecheiro e agora podemos chamar o truncate. Tinha chamado aqui há tempos. Exato. Por isso, truncar 56 com 4 casas decimais, não é o M, basta fazer o truncate agora. Ah, não era este que eu queria. Era o truncate, não era o mate. Ok, cá está. Com 4 casas decimais, 3, 5, 6, 3. Estas duas desapareceram. Obviamente, se eu fizer o truncate com 0 casas decimais, dá exatamente o trunque, não é? É claro ou não? Pensei que houvesse uma forma de fazer isto aqui apenas com 2 linhas, mas estou a ver e acho que não dá mesmo. Não, podem fazer isto melhor. Melhor, quer dizer, podem fazer isto mais comprimido, ok? Concretamente, em vez de fazer estes passinhos todos, vocês podem fazer simplesmente, eu vou pôr aqui só a fórmula, não vou, podem fazer o return de quê? De x vezes 10 elevado a n, truncado, e agora dividido por 10 elevado a n. Ok. Sim. Podem fazer isto, ok? Basta isto, aliás, nem é preciso parênteses. Podem juntar estas 3 operações numa só, ok? Só que, enfim, normalmente isto dá direito a terem a asneira, ok? Não vos aconselho a fazer, isto basta pôr um cardinal para isto ficar como comentário, ok? Não vos aconselho a fazer expressões muito complicadas porque normalmente dão erro, ok? É bom medir os passinhos todos que estão a fazer. Mas, enfim, independentemente da complicação, digamos, da expressão, isto basicamente são 3 expressões encadeadas umas a seguir às outras, não é? Mais uma vez, tem que ter cuidado com a indentação, por exemplo, se vocês fizerem coisas deste género, dá asneira. As instruções têm que estar todas bem alinhadas, ok? O return também tem que estar bem alinhado. Ok. Não podem fazer isto, dá logo asneira, ok? A própria documentação, esta não é obrigatória, julgo eu, mas também convém estar alinhada, senão também ele protesta. Ok? Por isso,
neste momento, nós não temos instruções, instruções de ciclo nem de iterações, por isso, basicamente, tem que estar tudo alinhado a seguir à definição da função, ok? Mais outra função, vamos cá parar esta e vamos fazer mais uma. Ok, ok, isto são operações sobre vetores. O que é isto que eu quero? Este não me interessa muito. Interessa mais, vamos tentar ver este, a ver se vocês ainda se lembram da trigonometria. Imaginem que vocês têm a soma de dois vetores, ok? Com o mesmo tamanho. Vamos pôr só dois, ok? Isto corresponde a vetores de matrizes. Ok, talvez esta aqui valha a pena fazer só esta. Ok? Dado uma matriz com duas dimensões, saber qual é o comprimento, por isso, quantas linhas e colunas é que ele tem. Ok? Vou por aqui. Vocês estão a ver, o que é que vocês estão a ver? Estão a ver aqui estão a ver Vamos a ver a ficha. a ficha, ok, então vamos tirar aqui a ficha. Isto, eu fico baralhado, já estamos aqui demais. Ok, vamos ver outra vez o ecrã. Ok, por isso queremos fazer isto. Dado uma matriz, ok, vou chamar isto mesmo matriz, M, matriz. Eu quero saber quantas linhas e quantas colunas é que ela tem. Vamos começar até por um vetor simples. Opa, desculpem, alguém está a telefonar. Desculpem, eu tenho que interromper só um minutinho, está bem? Sim, João. Ótimo. Ok, ótimo. Tem. Ok. Não, aliás, deve concorrer ao lugar de professor auxiliar, não é? Ok, está bem. Ok, tá. Força. Obrigado. Ok, desculpa. Por isso, vamos começar primeiro por um vetor simples, ok? Supomos que eu tenho um vetor que é um vetor com 3, 6... estes 4 elementos, ok? Como é que eu sei quantos elementos é que tem o vetor? Ou seja, se eu puser aqui o vetor, vamos chamar só este length 1. Tem aqui um vetor V e quero retornar o comprimento do vetor. Okay? Como é que isto se faz? Bom, basicamente, chamando uma função pré-definida, que é a função comprimento. Okay? Depois iremos ver isto mais em detalhes, mas basicamente existe uma função pré-definida, que é o len, e esta função diz-me quanto é que vale o comprimento do vetor. Ok? E por isso, length 1 de um vetor, basta fazer return len de V. Ok? Por isso, se eu fizer len 1 de V, obtenho a mesma coisa que, ao contrário, obtenho a mesma coisa que comprimento. Até aqui nada de novo. E o que acontece se eu tiver uma matriz? Suponhamos que tenho uma matriz que é a seguinte. Esta matriz tem uma primeira linha constituída pelos números 1, 2 e 3, uma segunda linha. Supostamente, essa função só vai dar o número de linhas. Exatamente. Por isso, vamos pôr aqui só
uma matriz com estas características. 4, 5, 6. Ok? Por isso, é como eu vos disse, enfim, falei assim, foi um bocado rápido, mas uma matriz vai ser representada como uma lista de listas. Cada lista, elemento, é uma linha da lista, da matriz. Não é? E por isso, eu agora quero fazer a mesma coisa, mas quero saber, retorna as dimensões of matrix M. Por isso, o que eu queria é que ela retornasse qualquer coisa como uma lista que diz que tem 2 linhas e 3 colunas. É isso que eu queria que ela me dissesse. Aliás, eu quero que esta função retorne exatamente isto. 2 e 3. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Return, enfim, o número de linhas. Eu sei quantas linhas são. Como é que eu obtenho o número de linhas desta matriz? len M. Len de M, ok? Como podem ver aqui, comprimento de M. M é uma lista que tem 2 elementos, ok? Por isso, primeiro está definido. E o número de colunas? Como é que eu vou ao número de colunas? Se assumirmos que os elementos são iguais, podemos fazer len do primeiro elemento do M. Ok? Por isso, vamos assumir que elas estão bem, que a matriz está bem definida, por isso temos que fazer o len do M. Bem, o primeiro, melhor é ser sempre o zero, porque o zero, se não existir o zero, não existe nenhum, não é? Podemos só confirmar que isto bate certo. Ok? Por isso, calculamos o primeiro, calculamos o segundo e fazemos o return de uma lista que tem o número de linhas e o número de colunas. O que eu estava a dizer? Ok? E por isso, neste momento, tem esta matriz. Se eu quiser o length 2 da matriz, tenho que carregar aqui a função e executá-lo e dá-me exatamente o 2, 3 que eu estava a querer obter. Ok? Por isso este problema já exige, por um lado, saber usar o comprimento de vetores ou de listas, que no fundo são sempre comprimentos de listas, e juntar listas, aceder a elementos de uma lista, M0, e ao mesmo tempo depois criar uma lista com 2 elementos. Okay? Já tem uma coisa de listas, ok? Isto é claro? Aqui não tem grandes dificuldades, imagino eu. Por isso vamos fazer aqui o exercício seguinte. Produto interno. Ok, vamos fazer o produto interno de 2 vetores. Ok? Sabem para que é o produto interno de 2? Como é que se calculou o produto interno de 2 vetores, não é? Isto agora é trigonometria. Depois deixo-vos fazer para 3 vetores, para vetores de 2 dimensões. Por isso vamos mostrar aqui o produto interno de vetores de 2 dimensões.
Bom, como é que se calcula o produto interno de dois vetores? Imagina que eu tenho o vetor 4, 3 e o vetor 5, 2. Mas como é que se calcula o produto interno? É a soma do primeiro com os dois primeiros mais a soma dos dois segundos, não é? O produto dos dois primeiros mais o produto dos dois segundos. Ok? Por isso, neste caso, o que eu teria que fazer era... onde é que está aqui o número? Ok? Teria que fazer 4 vezes 5 mais 3 vezes 2. Ok? 4 vezes 5 mais 3 vezes 2. Tá? Bom, se eu tiver então os vetores U e V, eu sei, já agora, aqui tem que ser dito, both vectors are two-dimensional. Depois temos que fazer isto generalizado, mas para fazer generalizado temos que ter algumas instruções que ainda não sabemos dar. Por isso vamos assumir que elas são de duas dimensões. E por isso, neste caso, o que é que eu tenho que dizer? Tenho que dizer que o produto é igual a U vezes V, por isso U quantos? Ok, return B. Está bem ou está mal? Professor, não devia ser índice 0 e índice Ok, é isso mesmo. Por isso, os vetores, os índices começam sempre em 0, ok? Nunca em 1. Por isso tem que ser o 0. Aliás, vamos deixar assim só para ver o que é que acontece, ok? Por isso vamos pôr V igual a 4,3, U igual a 5,2 e agora, aparentemente o programa está bem, não dá nenhum erro, mas se eu quiser fazer o dot product do V, não é hot, é dot, list index out of range. Okay? Isto quer dizer que este índice 2 está fora do limite, por isso só tem índices 0 e 1, não tem índices 2, não é? Por isso o erro é claro, será o 0. Às vezes não é muito claro porque é que isso acontece, mas é preciso terem atenção a essa noção de que os índices começam sempre em 0. Yes. Opa, o que aconteceu aqui? Ok. Run. Eu agora já posso provavelmente executar. Já faz aquilo que é suposto fazer, não é? Por isso o U e o V. 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 3, 6, dá 26. Está certo. Finalmente, a última parte que eu vos quero mostrar, que é o último problema, é qual é o ângulo que dois vetores fazem. Alguém se lembra da trigonometria, como é que se faz o ângulo entre dois vetores? Não era, acho que era o produto interno sobre a multiplicação das normas. Ok? Por isso, a ideia, exatamente, a ideia é dizer assim, vou pôr aqui numa notação, por isso, o produto interno será U ponto V a dividir, por isso o produto interno a dividir por barra U barra U, só a norma de U vezes a norma de V. Isto é o ângulo que eles fazem, ok? Vou pôr aqui
aqui esta expressão só para nos lembrarmos dela. Como comentários, não é execução, ok? Isto, porquê? Porque o produto interno é zero se eles forem perpendiculares, não é? Se forem perpendiculares, o produto interno é zero. Zero a dividir por qualquer coisa é zero. Arco cujo cosseno é zero é 1. Arco cujo cosseno é 1 é 0, é 90 graus. De acordo? Por outro lado, se o U e o V forem colineares, o que acontece é que U vezes V é a mesma coisa que a norma de U vezes a norma de V. Por isso isto fica igual a 1, e um arco cujo cosseno é 1 é 0. Por isso, se eles estiverem os dois alinhados, o ângulo é 0. Por isso, basicamente, o que nós temos que calcular é, primeiro calculamos este ângulo, e returns the angle between vectors U e V. Okay? Por isso, como é que nós temos que fazer? Bom, temos que criar esta expressão que aqui está, não é? Bom, U vezes V, eu sei. Calcular o produto interno de U vezes V, dot P é igual, acabei de criar esta função. E agora, quanto é que vale o comprimento U? É o quadrado dos elementos e a soma desses quadrados e depois a raiz dessa soma dos quadrados. Ou seja, o U é o produto interno, o comprimento é o produto, se eu fizer o produto interno dele por ele próprio, não é? Dá 4 vezes 4 mais 3 vezes 3. Depois é só tirar a raiz quadrada, não é? De acordo com o que está a dizer. Sim. Ok? Por isso podemos dizer que len de U é igual ao dot product de U vezes U, mas agora tem que tirar a raiz quadrada, não é? Ou seja, m.sqrt disto. A raiz quadrada do produto interno, do número por ele, do vetor por ele próprio. A mesma coisa para o V. Aqui, len é confuso, isto é o módulo, não é? A norma, NRM, para não haver dúvidas. Não é o comprimento do vetor, é a norma de vetor. Aqui a mesma coisa para o V. E agora, return o dot P a dividir por, abrir parênteses, norma de U vezes norma de V. Ok? Aliás, desculpem, isto que aqui está é o cosseno, não é? É o cosseno do ângulo. Por isso, esta expressão é o cosseno do ângulo. Vou fazer o return primeiro deste, depois já chegamos ao ângulo. Okay. Dois vetores. Vamos testar isto. O que tem aqui? Falta aqui o cores. Bom, vamos testar isto com dois vetores. Por exemplo, dois vetores que sejam alinhados. O é, por exemplo, 1, 2.
E o V é, por exemplo, 3, 6. De acordo? Que estes vetores são paralelos. Um é 3 vezes o outro, mas os vetores são paralelos, não é? Se eu chamar, primeiro carrego isto, se eu chamar o ângulo entre estes dois, aliás, que neste momento não é o ângulo, é o cosseno do ângulo, o cosseno deste ângulo, se eles estão alinhados, o cosseno do ângulo há de ser 1. Ok? Não é exatamente 1, já sabemos que isto faz aproximações, mas andam muito parecidos, não é? Dois vetores perpendiculares. Não tenho aqui uma grande imaginação, mas vamos fazer o U3, 0, ou seja, está alinhado com este do X, o V está alinhado com este dos Y. Os vetores são perpendiculares um ao outro, não é? Se eu calcular o ângulo destes dois vetores, dá 0 graus. Aliás, o cosseno do ângulo, o cosseno de 90 graus dá 0. Por isso, se eu quiser saber não o cosseno, mas o ângulo propriamente dito, o que é que eu tenho que retornar? Se eu sei o cosseno, como é que eu calculo o ângulo? Há a função arcosseno no MAF. Ok? M.A cos deste ângulo. Ou seja, arco cosseno do cosseno. Ok? Se eu fizer isto agora, e se eu chamar agora o ângulo, agora sim, agora vai dar o ângulo, estes vetores são perpendiculares, dá este número. Este número, arco cosseno, é medido em radianos, ok? Se eu quiser passar para graus, eu tenho que usar a função também que está pré-definida, que é a função m.d degrees, ok? Ou seja, tenho o cosseno do ângulo, calculo o arco e depois converto para graus, para ter o resultado em graus, ok? Por isso, se eu fizer agora outra vez a chamada, o ângulo é 90 graus. Se eu tiver os vetores paralelos, que era o que eu tinha há bocado, o V era este e o U era 1, 2, não é? Se agora os vetores forem paralelos, se eu chamar o ângulo entre estes dois vetores, o ângulo dá, mais uma vez, não é exatamente 0 graus, mas anda lá muito próximo, ok? Não sei quantas casas decimais, não sei quantos zeros seguidos de 8. Por isso, habituem-se que sempre que estão a trabalhar com números decimais e com funções decimais, que neste caso são funções transcendentais, elas são sempre calculadas com um pequeno erro e nestes casos não tem grande importância, mas se vocês estiverem a fazer computação pesada, eventualmente têm que ter cuidado ao controle dos erros. Vocês devem ter tido uma cadeira de análise numérica para aí no primeiro ciclo, pelo menos os de matemática e os de engenharia têm isso, não é? Por isso, devem saber depois de fazer essa, pelo menos teoricamente, como é que se controlam os erros. Ok? Bom, eu acho que hoje não queria avançar muito mais, por isso vocês podem, deixo-vos para exercício, que não é muito difícil, generalizar estas funções. Por isso, fazer a mesma coisa para matrizes de 3 dimensões, para fazer a soma e o produto interno de matrizes tridimensionais e calcular o ângulo entre vetores de 3 dimensões. Ok? Basicamente é tudo o que se pode fazer, enfim, este tipo de problema é tudo o que se pode fazer com aquilo que demos até agora, que é basicamente criar expressões e listas. Na próxima aula vamos ver coisas mais interessantes como
operações de condição, condicionais e de iteração, por isso if e for, e com isso podemos fazer coisas mais complicadas e de uma maneira mais elegante do que andar a fazer desta maneira. Ok? Por isso eu vou parar aqui, não sei se tem alguma dúvida que queiram tirar, alguma pergunta que queiram fazer. Por isso, como eu vos disse, vocês depois eu vou enviar a mensagem a dizer onde é que está a gravação onde é que estão estes vídeos, e depois também a parte da página onde vocês têm os status e os slides e têm os exercícios eventualmente resolvidos. Ok? Bom, acho que podemos ficar por aqui hoje. Se tem alguma coisa a mais, ou então despeço-me já. Ok? Então, até sexta, então. Sexta.